Voltamos com o nosso programa Sempre com Você. Mais uma vez, Paloma Ortega aqui com a gente. Bem-vinda, Paloma. Salve, Maria Imaculada. Obrigada, Antonielli. Salve, Maria Imaculada. Boa tarde, pessoal de casa. Venho trazer as notícias no dia de hoje, Antonielli. Pois é, né, Paloma? Olha, parece que o Temer foi indiciado, recebeu um dinheirinho aí que, né, não era para ter recebido, mas recebeu. A gente tem também algo, acho que é uma matéria muito legal que a gente vai passar. Legal assim, da gente saber se manter informado, né? Porque foram resgatados em situação análoga à escravidão no Maranhão algumas pessoas. A gente, esse tempo atrás, trouxe um profissional aqui para falar sobre esse tema, e parece que é tão distante, mas a gente ainda vive isso aqui no Brasil, né? Exatamente, no nosso país, né? É um absurdo, a gente tem que cada vez mais tratar sobre esse assunto para que as pessoas tomem consciência sobre isso. Pois é, também tem notícia do Sínodo, né, da Juventude. E hoje é um jornalista que vai falar pra gente, que foi acompanhar o jornalista brasileiro, Felipe Domingues. A gente vai falar um pouquinho mais do noticiário. Também temos a previsão do tempo. Que, aliás, nos interessa muito, porque tá um calor da pega lá fora, né? Tá muito calor aqui em Campo Grande, mas vamos ver se vem uma frente fria aí que pode amenizar um pouquinho. Quem sabe, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Boa tarde, pessoal de casa. Começando o boletim de notícias no dia de hoje. A Polícia Federal indiciou o presidente Michel Temer e mais 10 acusados pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa, no inquérito que apura o suposto favorecimento da empresa Rodrimar, na edição do chamado Decreto dos Portos, assinado em maio do ano passado pelo presidente. O presidente Michel Temer foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O indiciamento foi no âmbito do inquérito que apura o suposto favorecimento da empresa Rodrimar, na edição do chamado Decreto dos Portos, assinado ano passado pelo presidente. O relatório final da investigação foi entregue nesta terça-feira ao relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Após receber o documento, Barroso pediu parecer da Procuradoria-Geral da República, que terá 15 dias para se manifestar sobre a eventual denúncia contra os acusados. A filha de Temer, Maristela de Toledo Temer Lúlia, também está na lista de indiciados. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho resgatou pessoas submetidas a trabalho semelhante ao de escravo no Maranhão. A fiscalização ocorreu entre os dias 25 de setembro e 5 de outubro. A versão atualizada da chamada Lista Suja do Trabalho Escravo denuncia 209 empresas pela prática do crime. No Maranhão, nos últimos 2 anos, o Ministério do Trabalho já resgatou 85 trabalhadores, 43 somente este ano, a maior parte em fazendas na zona rural. A maioria dos trabalhadores são do Ceará e Piauí, como os 13 que foram resgatados em São Bernardo, que atuavam na cadeia produtiva da Carnaúba. Em coletiva, o chefe da Inspeção do Trabalho no Maranhão falou sobre a situação em que se encontravam. Alguns dormindo debaixo de ponte, não tinham água potável para beber, alimentação precária, não tinham locais para fazer as suas necessidades fisiológicas, ou seja, as mínimas condições humanas de existência não lhes eram asseguradas. Outros 9 trabalhadores também foram resgatados em Vargem Grande, na construção de uma ponte. Ao todo, foram lavrados 11 autos de infração e mais de R$66 mil em dívidas trabalhistas. No início do mês, o Ministério do Trabalho divulgou a versão atualizada da chamada Lista Suja do Trabalho Escravo. Ao todo, 209 empresas foram denunciadas pela prática do crime, 50 a mais que o cadastro anterior. As empresas vão desde marcas de roupas de grife, passando por distribuidora de refrigerante até o trabalho rural. O cadastro tem sido utilizado para análise de risco por investidores e bancos públicos e privados. Além disso, há empresas brasileiras e internacionais que evitam fechar negócios com esses empregadores. Então são muitos segmentos que, lamentavelmente, têm se utilizado de artifícios para pegar pessoas em condições de vulnerabilidade, né, para que isso se torne uma prática, eu diria que de uma concorrência extremamente desleal. E um oficial militar foi preso na Venezuela por supostamente vazar informações das Forças Armadas para um funcionário da inteligência colombiana. O ministro das Comunicações da Venezuela, Jorge Rodríguez, informou que o tenente-coronel da aviação Rafael Coelho foi capturado.
O militar da reserva é acusado de passar informações confidenciais estratégicas da Venezuela para a inteligência colombiana. Foi exibida uma gravação de uma conversa telefônica em que uma voz atribuída a Rafael oferece informações militares para Gerson Rojas, conhecido como Berlim, o suposto funcionário da inteligência colombiana. Na gravação são fornecidos detalhes sobre a situação dos pilotos das Forças Armadas venezuelanas. Os 27 parceiros europeus da primeira-ministra britânica Theresa May descartaram a convocação no momento de uma cúpula extraordinária em novembro sobre o Brexit. A afirmação foi feita diante da falta de processo nas negociações. A primeira-ministra britânica Theresa May disse nesta quarta-feira que agora é a hora de se alcançar um acordo de divórcio com a União Europeia, mas autoridades afirmaram que ela não conseguiu oferecer novas propostas para solucionar o impasse crucial na cúpula em Bruxelas. May apresentou sua visão de como salvar as negociações com os líderes europeus, frustrados por uma interrupção dramática das negociações no último domingo, meses antes da data prevista para o Brexit, em 29 de março. Líderes europeus afirmaram que na cúpula desta quarta, a Premier não falou nada de novo. Os 27 parceiros europeus da primeira-ministra britânica descartaram a convocação, no momento, de uma cúpula extraordinária em novembro sobre o Brexit. A afirmação foi feita diante da falta de progresso nas negociações. A Irlanda continua a ser o principal obstáculo. Ambas as partes querem evitar o retorno de uma fronteira clássica entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, mas não chegam a um acordo sobre como fazer isso. Bruxelas está tentando manter a Irlanda do Norte na União Alfandegária e no Mercado Único Europeu, uma proposta contida no acordo provisório de dezembro, mas que agora Londres rejeita, argumentando que isso comprometeria a integridade territorial do Reino Unido. E com o início da terceira parte do Sínodo dos Bispos para os Jovens, o auditor do Sínodo e jornalista Felipe Domingues fala sobre a participação dos jovens e o que eles pedem para a igreja. Os jovens têm pedido da igreja uma igreja autêntica, ou seja, uma igreja que vive aquilo que ela prega e também uma igreja que reconhece os seus erros e que esteja disposta a caminhar juntos, né? Nessa terceira parte do sínodo, que é mais concreta, eu acho que é isso que os jovens querem ver, propostas nesse sentido. A fé ao centro das questões, a fé como aquilo que coloca a gente junto, né, que une, e também alguns princípios básicos, como o valor da vida humana, né, princípios da doutrina social da igreja, que servem de diálogo também com aqueles que estão fora da igreja. Então, partir daquilo que a gente tem em comum para depois caminhar juntos. Acho que agora os bispos estão apresentando devagarinho, estão começando a apresentar propostas nesse sentido, em como a igreja pode se abrir, ir ao encontro dos jovens, e não só aqueles que estão já dentro da igreja, mas também aqueles que estão fora, que estão afastados, ou que têm a fé, mas que não se sentem totalmente participantes da igreja. Os jovens participantes desse sínodo também colocam suas propostas? Os jovens apresentam as suas propostas de várias formas. Primeiro, antes do sínodo, né, houve uma série de consultas, a reunião pré-sinodal em março desse ano, mas também durante as assembleias eles têm o direito de falar, tanto na Assembleia Geral quanto nos grupos, né, e eles reagem também com muita alegria, ou eles até gritam, aplaudem, né, quando ouvem alguma proposta que agrada. Então eu acho que isso dá também um aspecto vivo a esse sínodo. E a previsão do tempo, agora o dia amanheceu com sol em Campo Grande, mas previsão para Mato Grosso do Sul é de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente na faixa centro-leste. As temperaturas máximas na cidade devem ficar na casa dos 36 graus, de acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, que emitiu também novamente um alerta para tempestade em 38 municípios, tanto em intensidade quanto em duração. Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Essas são algumas dicas para você ir de casa. Antonielle, essas foram as informações de hoje. Até amanhã, se Deus quiser, e salve Maria Imaculada.
Paloma, até amanhã, se Deus quiser, né? Tava rindo aqui com o Claudeir, porque falou pra tirar de perto de torre de transmissão, né? Tem que tirar tudo aqui, os carros de frente da televisão aqui, que a torre tá bem aqui na frente, né, gente? Tem que cuidar. Parece que tem previsão para chuvas, tem alertas, né? Se você entrar em vários sites de notícias, você acha o alerta para quais cidades essas chuvas perigosas podem estar vindo. Eu vou encerrando por aqui, falando para vocês que amanhã tem programa, em 1h45 estarei aqui. Amanhã vamos receber Carlos Coleman, né, um dos nomes da música sul-mato-grossense. Temos também uma entrevista sobre uma ação que vai ter envolvendo a campanha da fraternidade. Vai vir aqui a doutora Vivian Louise e também o padre Agenor Martins. Então, amanhã o programa está muito especial e, claro, eu te espero. Olha, beijo grande para você e para sua família. Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.